Olá, meu aluno, boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Cumprimento vocês, cumprimento os senhores pais que assistem essa aula. Nós vamos hoje para mais uma aula de língua portuguesa, ok? Nessa aula de língua portuguesa a gente vai estar abordando o assunto gramática, ok? Como eu falei para vocês, eu divido a língua portuguesa em 7 partes e uma daquelas partes é a gramática, ok? Na gramática a gente estuda a regra da língua portuguesa, toda a regra de palavras, toda a regra de função de palavras na língua portuguesa a gente estuda dentro da gramática. E é muito importante que a gente possa entender a gramática porque nós temos na língua portuguesa, algumas pessoas dizem, alguns estudiosos falam que é mais de 400 mil palavras, né? Outros estudiosos dizem que já tem mais de 600 mil palavras na língua portuguesa. E essas palavras elas não podem ser jogadas de qualquer forma, né? Ela precisa de regras em frases, regras dentro dos textos. Portanto, no estudo da gramática a gente estuda essas regras, ok? E uma das partes da gramática, meus colegas, meus caros alunos, é exatamente a classe de palavras, ok? Nas classes de palavras que a gente vai dividir corretamente como essas palavras elas são organizadas. É nas classes de palavras que a gente vai saber em que cada palavra, ok? Em que classe cada palavra ela está. Na aula no dia 3 deste mês, a gente estudou sobre substantivo. Substantivo é uma classe de palavra, né? Cada palavra ela precisa fazer parte de uma classe, como eu disse na aula passada. Cada palavra ela faz parte de uma classe. De 400 mil palavras que a gente tem, cada um faz parte de uma classe. E o substantivo é a classe, eu considero a classe que tem mais palavras, ok? Por quê? Porque o substantivo ele dá nome a tudo que existe. Tudo que existe é substantivo, ok? Então, por isso que eu digo que o substantivo dá nome, substantivo é a classe que tem mais palavras dentro da língua portuguesa. Nós temos o artigo, que é podemos dizer que é a classe de palavra com menos palavras, ok? Se o substantivo é que tem mais palavras, o artigo é que tem menos palavras, só apenas 8 palavras, os artigos. Nós temos o adjetivo, nós temos também os pronomes, ok? São estudos importantes, pelo menos esses 4 de cima aqui, juntamente com esse cidadão aqui, ó, que vai aparecer, o verbo, eles são muito importantes que vocês saibam, é importantíssimo que vocês conheçam as características de cada um deles, ok? Porque esses 5 aqui, ó, substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, a maioria das frases tem eles. A maioria das frases você vai encontrar esses caras aqui, ok? Eles são importantíssimos que você olhe para a palavra e diga: ah, isso aqui é um substantivo. Não, isso aqui eu sei que é um pronome. Isso aqui eu sei que é um adjetivo. Então a gente vai conhecer, vai aprender cada característica dessas classes para que você, quando lê aquela palavra, saiba a qual classe ela pertence, ok? Nós temos também importantíssima a preposição. Preposição, que são só apenas 17 palavrinhas que a gente decora, ok? Nós temos o numeral. Numeral que se refere a números, né, dentro da língua portuguesa, né, a escrita do número, podemos dizer assim, né? Você escrever 1, 2, 3, você está escrevendo numeral, né? Escrever primeiro, segundo, tudo isso é numeral. Por ser um conteúdo fácil, não vou revisar com vocês numeral. Advérbio a gente vai ver, importantíssimo também. A gente vai ver também interjeição, ok? Acredito que a interjeição também não necessite a gente rever por ser um conteúdo fácil, né?
interjeição é que dá nome a sentimentos, né? Por exemplo, quando você sente o medo, aquela palavrinha que você diz quando sente o medo, ui, né? Ui é a interjeição, ai, né? Quando você está sentindo dor. Então são aquelas palavrinhas que demonstram um sentimento, ok? E aí nós temos a conjunção aqui, que é a nossa última classe de palavras, que é importantíssima também. O pessoal do nono ano vai ver muito sobre conjunção esse ano, ok? Partindo que vocês já conhecem as 10 classes de palavras que vocês já estão vendo aqui, eu quero mostrar para vocês a que a gente vai estudar hoje. Se a gente já estudou substantivo, nós vamos estudar hoje duas classes de palavras importantes. Vamos ver quais são. Então hoje a gente vai ver o artigo, meus caros alunos. Os artigos, né, como eu falei, é a classe de palavras que tem menos palavras. Né? Daquelas 400 mil palavras que nós temos na língua portuguesa, apenas 8 faz parte dessa classe, né? É a classe mais pequena. Ok? E o que é o artigo, professor? O artigo é a palavra que vem antes do substantivo e determina. Professor, o que é isso? Determina. Gente, é o artigo que vai dizer se o substantivo ele é masculino, se ele é feminino, se o substantivo tem que vir no plural ou, né, está no singular. Então é o artigo, por isso que ele vem antes do substantivo, né? Sempre que você vê um artigo, pode saber que logo depois, né, vai ter um substantivo ali na qual aquele artigo está se referindo, ok? Os artigos, eles são, né, nós temos dois tipos de artigo. Nós temos os artigos definidos e temos os artigos indefinidos. Professor, o que é isso? Definidos e indefinidos. Definidos são aqueles artigos que já de imediato, dentro de uma frase, já define a quem se refere. Por exemplo, quando eu falo, os alunos estão com saudade da escola. Eu estou definindo, eu sei quem é os alunos que estão com saudade. Eu estou estipulando ali que uma determinada gente está com saudade da escola. Eu sei, eu estou definindo quem está com saudade da escola, ok? Quando eu falo uma menina está chamando você, eu não sei quem é essa menina. Por isso que ele está indefinido. Eu não conheço, eu não estou entendendo quem é aquela menina, né? Imagina aí, eu quando estava fazendo aqui, eu estava lembrando de um aluno, ele é engraçado, né? Imagina se eu tô lá dentro da sala, aí eu chego pro Vlad e digo assim, Vlad, uma menina está chamando você. O Vlad dizia assim, moiou, né? Moiou. Porque o Vlad não sabia quem era a menina, né? E mesmo que soubesse, né, Vlad, também não ia. Mas o Vlad não saberia quem era essa menina, por quê? Por causa que eu falei uma menina. Ela está indefinindo, eu não sei quem é. Então nós temos dentro dos definidos a, o, as e os, ok? São os artigos definidos. E temos os indefinidos, que são uma, umas e uns. Esses são os indefinidos. Então artigo é isso, gente. Artigo ele determina. Por exemplo, se aqui viesse os, né? Os, e se eu colocasse os alunos, daria certo? Não, porque se o artigo pede o plural, o substantivo tem que estar no plural também. Por isso que eu falo que ele determina, ele diz como é que o artigo tem que vir. Eu poderia dizer as alunos. Não. Se o artigo pede a, o substantivo tem que vir no feminino também. Ok? Aqui eu poderia dizer menina. Não. Se está pedindo no feminino, logo o substantivo tem que estar no feminino também. Ok? Por isso que o artigo ele determina como que o substantivo tem que vir, ok? E ele sempre vem antes do substantivo. Ah, professor, obrigado. Toda vida que tiver um substantivo vir um artigo antes? Não, não é obrigado. Mas se vier, se precisar do artigo, esse artigo ele vai determinar se o substantivo está no plural, se ele está no masculino ou no feminino,
ok? Ele vai determinar tudo isso. Entendemos o que é artigo? Vamos para a próxima classe de palavras que a gente vai estudar hoje. A gente vai dar uma olhadinha em adjetivo, gente. Adjetivo. Eu digo sempre que é o seguinte, o substantivo ele tem dois amigos que eles são inseparáveis dele, que é o artigo, ok? E o adjetivo. O artigo e o adjetivo eles são caras assim muito próximos do substantivo, porque sempre numa frase, ok? Vai ter um dos dois ali acompanhando o substantivo. Sempre, mas né, quase sempre mesmo na frase vai ter, ok? Um artigo ou um adjetivo acompanhando o cara lá, o substantivo. Então, o artigo e o adjetivo são aqueles amigos lá inseparáveis do substantivo, ok? Mas o que é adjetivo? A gente já sabe o que é artigo, vamos entender o que é adjetivo. Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. Então, pense muito bem nessa palavra, caracteriza, né? Ele dá características para o substantivo. Se você está lendo uma frase e você se depara com uma característica, saiba que aquela característica ela é um adjetivo. Vamos lá para exemplo. O bom homem ajudou-me. Logo eu sei que esse o, né, é um artigo, porque o o ele vem antes do substantivo homem. Ah, professor, mas tem um bom no meio, tem algum problema? Não tem nenhum problema, porque esse o ele não está se referindo a bom, esse o está se referindo ao substantivo, ok? Por isso que é o. E se esse o fosse um a, aqui não poderia ser homem, né? Vocês concordam que o o, se o o está pedindo masculino, o substantivo tem que estar no masculino também. Mas eu quero me destacar para vocês o bom, a palavra bom. Bom é uma característica de quem? Do homem, ok? Ah, bom, professor, poderia ser um substantivo aqui? Não. Por que ele não poderia ser um substantivo? Porque ele está dando uma característica para o substantivo, ok? Característica de homem é bom. Olha a outra frase. A criança está alegre, ok? A, artigo, criança, substantivo. Por que o professor sabe que é substantivo? A aula passada diz que tudo que existe, né? Aquela palavrinha que dá nome a tudo que existe é substantivo. Eu sei que criança existe. Se criança existe, logo ele é um substantivo. Está alegre. Ah, professor, alegre. Esse alegre está se referindo a alguém na frase. Está se referindo a quem? A criança. É uma característica da criança? É uma característica da criança. Se é a característica, logo, alegre é um adjetivo. Ok? Uma observação importante aqui, ó. A palavra que indica o lugar de origem é considerada também um adjetivo. Então, por exemplo, o cidadão brasileiro não desiste nunca. Olha, tudo que se refere a lugar de origem, né, nós chamamos também de adjetivo, adjetivo pátrio. Então, lugar de origem Brasil, nós temos cidadão brasileiro, então brasileiro é um adjetivo. O povo cearense é muito engraçado, está se referindo a uma palavra que se refere a lugar de origem, cearense se referindo a Ceará. Então, logo, né, cearense também é um adjetivo, ok? Então, artigo e adjetivo, basicamente é isso. E o que eu quero de vocês mesmo é que vocês saibam identificar essas palavras nas frases, nos textos. E aí nós temos aqui um exercíciozinho para você, né, fixar o conhecimento, né? Você vai fazer o que aqui na questão 1? Observe as frases abaixo, circule os artigos definidos e sublinhe os artigos indefinidos. Preste atenção. Você vai circular os definidos e sublinhar os indefinidos. Agora, né, tem gente que talvez vai sublinhar tudo ou circular tudo. Veja o que a questão pede, ok? Por exemplo, na questão A aqui, ó, dei umas risadas e fiquei melhor. Achei um artigo aqui, ó, umas. O que eu vou fazer? Opa, umas é indefinido. Se é indefinido, eu vou sublinhar, ok? Se é definido, eu vou circular. Então, entendam e não errem, ok? Questão 2.
Circule os adjetivos e com uma seta aponte para qual substantivo o mesmo se refere. Olha aqui, questão A. O rapaz mineiro venceu o festival. Professor, cadê o substantivo, o adjetivo aí? O adjetivo é mineiro, ó, professor. Mineiro está se referindo a quem? Está se referindo a rapaz. Então, primeiro eu vou circular o mineiro, a palavra mineiro, e aí com a setinha, ó, vou puxar para onde ele se refere, ó. A seta, igual eu fiz aqui, ó. Com a seta, você vai estar, né, dizendo para quem ele se refere, qual substantivo ele se refere, ok? Então, a atividade é somente isso, que vocês possam estar fazendo, me entregando essa atividade até sexta-feira, meio-dia, e aí a gente vai estar corrigindo aí, tirando as dúvidas de vocês, ok? Então, bons estudos e até a próxima aula.